Olá, meus amores, bom dia! Tia Eline está aqui de volta hoje na turminha do 5º ano com mais um vídeo aula e hoje a gente vai estudar um gênero textual, certo? Primeiramente a tia, antes de estar explicando sobre o gênero textual de hoje, a tia trouxe aqui uma abertura, para estar mostrando aí vocês esse texto e estar explicando um pouquinho sobre estudar, Então hoje é a mensagem que a tia traz para vocês, a mensagem do dia. Então vamos lá, turminha do 5º ano. Estudar não é obrigação, certo? É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidade dentro de si. Então hoje a tia Eline deseja que cada um tenha aí em mente, que o crescimento de vocês está na própria evolução, certo? O crescimento e a evolução é o que? Vai estar construindo aí dentro do próprio mundo de vocês, das possibilidades que cada um tem dentro de si. Então a tia deseja aí que todos tenham uma educação satisfatória para estar aí fazendo o nosso mundo, uma sociedade cada vez melhor, tá certo? Então é a mensagem do dia para vocês. Vamos estar aqui atento ao slide junto com a tia. Então hoje no capítulo 5 de português, vocês vão estar vendo essa imagem. No livro de vocês vai estar outra imagem, mas a tia vai fazer a abertura aqui no slide para que vocês estejam aqui participando junto comigo, certo? Depois vocês vão estar aí de olho ao livro didático de vocês. Primeiramente, vamos aqui para as explicações. Então, primeiramente, a gente vê que capítulo 5 diz essa frase aí: que ideia você defende? Então, esse aqui nós temos como título: que ideia você defende? Então, aqui temos logo um ponto de interrogação, que é fazendo uma pergunta para fazer o estudo da imagem. Hoje a gente primeiramente vai fazer o estudo de imagem, certo? Para estar aí respondendo as nossas atividades referente ao nosso livro didático e a nossa atividade aqui do slide. Essa aqui eu gostaria que você depois estivesse escrevendo essa questão no caderno para que vocês tenham aí a opinião de vocês formada sobre esse conteúdo aqui, sobre essa imagem, tá certo? Então vamos lá, primeiramente, que ideia você defende? Aqui o que é que nós podemos perceber? Temos uma imagem, certo? Então você pode estar observando assento reservado para os passageiros especiais. Então a gente vê que geralmente, eu não sei se vocês já se depararam com alguma cena dessa, em algum ônibus que vocês já viajaram, ou geralmente aí nas cidades grandes, geralmente a gente vê muito isso. Tem os ônibus escolares, tem os ônibus que vocês podem aí estar pegando para ir de um lugar para o outro, Então a gente se depara com algumas situações dessas, não só nos ônibus, mas como também em alguns locais públicos, Que tem aí referente tanto aí prioridades para as pessoas idosas, como as pessoas especiais, gestantes, entre outros. Então vamos prestar atenção aqui a essa imagem. Então vemos aí, que aqui está dizendo, assento reservado para passageiros especiais. Então, o que é que nós podemos estar vendo, meus amores, nessa imagem? A gente vê que tem os jovens, os meninos aqui, uns jovens, sentados, todos jovens. Aqui tem alguns, podemos citar que as pessoas podem ser especiais ou não. E aqui a gente vai ver que tem um idoso ao lado desses dois jovens, próximo ao banco dos dois jovens, e tem uma senhora que é gestante, ao lado desse outro banco aí de assento, certo? Então, o que é que nós podemos ver nessa imagem? Vamos aí, estou perguntando aí para vocês. Primeiramente aí, gostaria que vocês dessem sua opinião. Mesmo aí de casa, vocês podem estar respondendo aí essas perguntas que a tia está fazendo para vocês. Aí para o Alex, certo? O Rafael, o Vinícius, o Luiz Fernando, o Matheus, a Safira, Yasmin, Ana Helena, a Marina e a Riana. São nossos aluninhos aí do 5º ano. Então vamos ver.
Descreva a situação retratada nessa imagem. Eu, por enquanto, não vou estar dando nenhuma resposta para vocês, que eu gostaria muito que vocês estivessem aí dando a própria opinião. Então, lembrando que essa atividade aqui, essas 3 questões, vocês vão estar respondendo no caderno, certo? Então, depois vocês vão estar mostrando para a tia lá na hora da correção de atividades. Segundo, você percebe algo inadequado na imagem? Explique sua resposta. Então, vai estar explicando a resposta. Terceira, o que você sabe sobre os direitos dos idosos? Então, aqui percebemos que aqui vai falar sobre os direitos dos idosos, né? A gente vê que os idosos, pessoas especiais, têm preferência, certo? Então, vamos estar aí dando a oportunidade de você defender a sua ideia. É o que nós vamos estar trabalhando hoje no nosso gênero textual. Então, vamos saber qual é o nosso gênero textual de hoje? Então, o nosso gênero textual de hoje é esse, meus amores. Artigo de opinião. A professora Keline Vera vai estar explicando para vocês sobre o artigo de opinião, dando algum conceito sobre esse gênero. E aqui na turminha do 5º ano, na disciplina do português. Então, vamos lá junto com a tia. Percebemos logo de cara, né, que aqui temos um conceito sobre artigo de opinião. Então, vocês já ouviram falar no artigo de opinião? Então, lembrando que aquela imagem que eu mostrei no início se refere a artigo de opinião, na qual vocês vão defender a ideia de vocês, certo? Então, vamos estar aqui atentos para a explicação do slide. O artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao núcleo jornalístico e tem por finalidade a exposição do ponto de vista, certo? Acerca de um determinado assunto. Então, percebe-se que vocês vão estar trabalhando o quê? A exposição do ponto de vista acerca de um determinado assunto. Pode ser ele o quê? Uma imagem, um artigo de opinião, uma reportagem, um assunto aí do vídeo, certo? De um anúncio publicitário, de uma manchete de um jornal, entre outros, certo, meus amores? Então, vamos lá. É importante estar preparado para produzir esse tipo de texto, pois em algum momento vocês, poderão surgir oportunidades ou necessidade de expor ideias pessoais através da escrita. É o que vocês irão fazer lá no início do slide, que eu coloquei lá aquelas 3 perguntinhas para vocês. Está descrevendo seu ponto de vista sobre aquela imagem, sobre o que você defende. Nos gêneros argumentativos, o autor geralmente tem a intenção de convencer seus interlocutores e, para isso, precisa apresentar bons argumentos, que consistem em verdades e opiniões. Então, a gente vai ver que os gêneros argumentativos, o autor geralmente tem a intenção de convencer seus interlocutores, ou seja, ele vai precisar apresentar bons argumentos, que consiste em verdades e opiniões. Então, vamos estar aqui prestando atenção. Artigo de opinião. Primeiramente, a gente vai ver aqui um esquema do artigo de opinião. Temos uma introdução, que é a exposição do problema, mais o ponto de vista, onde você vai estar desenvolvendo na introdução, caso vocês estejam aí fazendo um artigo de opinião, um texto, um gênero textual que a tia pedir sobre artigo de opinião sobre um determinado tema, vocês podem estar aí fazendo o quê? O esquema. Como é que se dá o esquema do artigo de opinião? Temos aqui a introdução, que é a exposição do problema, mais o ponto de vista, o desenvolvimento, que é a interpretação do problema, que é igual à argumentação, que vocês poderiam estar descrevendo, e temos a conclusão, que resume-se a opinião e cita-se sugestões para a solução do problema, certo? Então, esse é um esquema do artigo de opinião, como se desenvolve. O que é um artigo de opinião? Como aqui temos explícito no texto, é um texto opinativo de cunho argumentativo. Trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre o assunto de relevância é defendida através de recursos argumentativos, comparações, exemplificações,
depoimento, dados estatísticos, entre outros. Então, é um texto opinativo, onde se trata a argumentação, certo? Então, o artigo de opinião trata-se de um texto opinativo, dissertativo ou expositivo, que forma um corpo distinto na publicação, trazendo a apresentação do autor sobre um fato noticiado ou tema variado. Pode ser os temas sobre político, cultural, científico, entre outros. O artigo vem geralmente assinado pelo articulista. Articulista é o nome, da pessoa que escreve um artigo e não reflete necessariamente a opinião do órgão que o publica, ou seja, não necessariamente vem a opinião do órgão que publica, ou seja, da editora que publicou, e sim vem assinado pelo articulista. A estrutura composicional desse tipo de texto varia bastante. Não necessariamente terá uma estrutura canônica, tradicionalmente assinada na escola. Temos aí uma tese inicial na introdução, uma argumentação, refutação do desenvolvimento e a conclusão. Isso aqui é um esquema sobre como é formado um artigo de opinião. O artigo de opinião também temos título criativo colocado na primeira linha, centralizado. Sempre o título vem aí numa linha, na primeira linha, centralizada. Divide-se em 2 ou 3 parágrafos, porém não utiliza a estrutura da dissertação. Aqui ele está mostrando como é que se desenvolve um artigo de opinião, para você ver como é o desenvolvimento, certo? Permite a coloquialidade e pessoalidade na primeira pessoa, pode estar trabalhando na primeira pessoa também como na terceira pessoa. A tese deve ficar explícita e ser comprovada com argumentos sólidos e coerentes. Então, o desenvolvimento do texto tem que estar com opiniões explícitas, certo? O argumento explícito, que tenha sólido e coerência. A estrutura do argumento é a tese, mais a sustentação, mais a confirmação da tese. Já a estrutura do contra-argumento é tese, refutação da tese, mais a confirmação da negação da tese. Utiliza a contra-argumentação, quebre uma ideia com seu argumento. Uso de figura de linguagem, de ironia e de pontuação diferenciada releva uma marca autoritária. Então aqui eu estou mostrando para vocês um texto, para vocês estarem entendendo que aqui se trata de um artigo de opinião que temos aqui. A questão da água doce no mundo, distribuição, uso e escassez. Aqui a gente percebe que é o título, do artigo de opinião, que está bem centralizado, vem na primeira linha e vem de uma forma centralizada para você estar entendendo que é um artigo de opinião. Ele pode estar trabalhando aí, trazendo aí um parágrafo ou 2 parágrafos, certo? Temos também ilustração, pode estar trazendo aí uma imagem para vocês estarem entendendo mais a colocação desse artigo de opinião e vocês defender a ideia desse artigo, certo? Então aqui vocês vão estar fazendo esse texto aí, fazendo a leitura aí no slide, quando vocês estiverem vendo esse slide, certo? No vídeo, então aqui a gente vê que eu não vou fazer a leitura, mas vocês podem estar fazendo essa leitura aí em casa. Aqui eu só estou mostrando para vocês o tema desse artigo de opinião. Pesquisa diz que brasileiro gasta mais água que o resto do mundo. Puxa vida, como eu queria ser um desses brasileiros. ONU diz que o acesso à água potável é direito humano. Então a gente vê que aqui são o quê? Opiniões, então sobre os artigos de opinião, certo? Para vocês estarem entendendo sobre o que é o gênero artigo de opinião, que vai estar trazendo aí alguns temas para vocês estar desenvolvendo a opinião de vocês. Então, como escrever um bom artigo de opinião? Agora, gente, eu vou estar mostrando para vocês um vídeo aula com
conceito, né, sobre um artigo de opinião de uma forma explicativa, para que vocês estejam acompanhando aí também o vídeo, né, de outra forma explicativa, para que vocês tenham melhor entendimento, certo? Sobre o que é um artigo de opinião e como vocês poderiam estar escrevendo aí um bom artigo de opinião quando a tia estiver pedindo aí para vocês estar desenvolvendo esse gênero textual, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é o artigo de opinião. E aí a tia vai estar disponibilizando lá no grupo a atividade sugerida a esse gênero. Então até a próxima aula. Beijo da tia Eliene e vamos ficar aqui atento ao vídeo aula, certo? Até a próxima aula. Beijos!